Graças a Deus que nos dá vitória através de Jesus Cristo. Mais um sábado que o programa Mundo Real entra no ar e compartilha contigo Palavra de Deus. Na semana passada, nós comentamos aqui no programa de que estaríamos recebendo 2 missionários da nossa igreja que estão representando o nosso reverendo José de Santana Santos, aqui em Porto Alegre, junto comigo, que é o missionário Rogério e o missionário Douglas, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Natal. Você sabe o significado de uma data tão importante como essa? Por que nós cristãos e pessoas do mundo inteiro, eu estava lendo que até no Japão, né, que é onde a maioria predomina uma outra religião, até no Natal, o Natal é comemorado lá. O que significa o Natal? Será que nós estamos comemorando o Natal de acordo com a Escritura Sagrada? Será que aquilo que Jesus falou sobre o Natal naquele período serve para nós nos dias de hoje? Nós vamos conversar sobre isso e muito mais com os missionários depois desse VT que você vai assistir agora, que as crianças da igreja fizeram sobre o Natal. Nós já voltamos. Essa é a Bíblia. Fechada é um livro. Aberta é a boca de Deus. Quando a Bíblia fala, o Deus está falando. Ela conta histórias verdadeiras. Tem coisas que tá aconteceram. Coisas que vão acontecer. Jesus nasceu há muito tempo, há mais de 2000 anos. Ele cresceu e falou o amor de Deus. Morreu para nos salvar. Ele ressuscitou e hoje ele vive. Aqueles que quiseram, fizeram tudo o que ele mandou, vão ir com ele. E nós vamos com muita alegria receber o nosso reverendo. Queria convidar o reverendo para subir, por gentileza. Você vai para o céu ou vai para o inferno, dependendo da forma que você vai tratar Jesus. Ele se apresentou nesta terra e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa pessoa veio para carregar os nossos pecados, sofreu o castigo e a condenação que merecíamos, para, através do seu sacrifício puro e perfeito, recebermos o perdão, a justificação e a oportunidade de se reconciliar com Deus. Não existe vida eterna sem Jesus. Não existe céu sem Jesus. Tudo é a partir de Jesus de Nazaré. Tem pessoas que não vão ir porque não quiseram Jesus. Ele vai nos levar para um lugar maneiro. Vai ter tudo que a gente gosta. Ninguém vai ficar dodói, nem triste. Vai ter rua de ouro, vai ter cristal. Será tudo lindo, legal, que Jesus vai estar lá.
vai passar ele da beijo. Fica perto dele pra sempre. Parabéns a todas as crianças da Igreja Viva 24 Horas, um vídeo fantástico. E se você quer rever esse vídeo, ele está no site do programa Mundo Real. Você pode colocar www.programamundoreal.com.br, vai na parte de vídeos e esse vídeo está lá contando essa história tão linda das crianças, mostrando que o Natal é Cristo. É interessante que nessa data, fizeram essa data do Natal uma data comercial, onde o presente, as comidas, as viagens são muito mais importantes do que Cristo, e não é assim. O verdadeiro Natal, não que você não possa comer, não possa viajar, tudo isso é possível, tudo se pode. Porém, e o Cristo do Natal? Ele é o aniversariante. E sobre esse assunto que nós vamos conversar aqui no programa Mundo Real. Aqui o missionário Rogério, missionário Douglas, bom dia. Bom dia, pastor André, bom dia aos amigos que estão assistindo o programa Mundo Real. E de fato nós vamos desvendar nessa manhã sobre o verdadeiro sentido do Natal. O que é o Natal? Perguntas que muitas pessoas fazem e que à luz da Bíblia, à luz das Sagradas Escrituras, vai ser desmistificado nessa manhã. Bom dia, pastor. Bom dia, meu amigo, minha amiga que está em casa. A gente quer agradecer por essa oportunidade de falar da pessoa de Jesus. É uma pessoa tão célebre como o Senhor Jesus Cristo, falar do seu nascimento, falar da sua vida e dessa oportunidade de todas as pessoas, você, meu amigo, minha amiga que está em casa, de conhecer essa pessoa tão maravilhosa que é Jesus. Missionário Douglas, a gente começa com o senhor. Existe uma expectativa numa data como essa, principalmente por parte das crianças, em receber o presente de Natal, ver o Papai Noel. Biblicamente, isso é Natal? Não, senhor, pastor. Ocorre no mundo em que vivemos a inversão de valores. Apresenta-se um Papai Noel numa comemoração de Natal. Na Páscoa, para as crianças se entreterem, apresentam o coelho da Páscoa, árvores de Natal, enfeite, mas na verdade tiram o verdadeiro padrão que foi instituído por Deus para comemorarmos o Natal. A palavra Natal significa nascimento. E nós queremos abordar aqui, falar sobre o nascimento da pessoa de Jesus, pastor. Que na verdade não teve pessoa mais célebre, mais importante que veio a este mundo, se não foi Jesus. Missionário, como Jesus nasceu? Esse nascimento é vindo de uma profecia. O profeta Isaías, 700 anos antes dele vir à Terra, né? Deus se encarnar e se fazer homem como nós, ele havia profetizado que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estaria sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E essa profecia veio se cumprir uma vez em que Deus, ele seleciona, né? Maria, que era uma serva de Deus, Maria, que era uma mulher temente a Deus, Deus então escolhe Maria para que da célula de Maria fosse, uma das células fosse santificada e através dessa célula viesse o Deus se encarnar e se fazer homem e vir então a essa terra com um plano, com um propósito, com o objetivo de restaurar a comunhão do homem com Deus, uma vez que essa comunhão foi quebrada lá no Jardim do Éden com Adão. E, consequentemente, salvar a humanidade. Salvar a humanidade. Missionário Douglas, existe por parte, provavelmente, nós estamos assistindo até por irmãos de outras denominações, pessoas que se preocupam assim, mas Jesus não nasceu na data 25 de novembro. Mas nós não estamos aqui pela data, nós estamos aqui pelo fato ocorrido de que Deus veio ao mundo
através do seu Filho Jesus para nos dar salvação. Ainda que não seja a data 25 de dezembro, porque a Bíblia ela não diz a data exata, o mês do nascimento de Jesus, só que ela dá evidências. Uma delas está em Lucas capítulo 2, que fala que os pastores estavam no campo e à noite, na vigília da noite, eles cuidavam do rebanho. Então, missionário, o que menos importa para nós aqui é a data. O que importa é o significado e aquilo que prestamos a ele, não é isso? Com certeza, até porque, pastor, para que a humanidade fosse salva, Jesus ele veio a essa terra, ele se tornou mediador de uma nova aliança, de Deus com o homem. Então, para que Jesus viesse morrer na cruz do Calvário, para que Jesus pudesse viver uma vida que agrada a Deus, a vida que Jesus levou, que nós não conseguimos viver, Jesus viveu nessa terra. Então, foi necessário que ele nascesse, que ele viesse nessa terra, e foi por intermédio de profecias, cumprimento de profecias, e a Bíblia declara no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e também no Evangelho de Mateus, ele declara o seu nascimento, fala como ocorreu o nascimento de Jesus, predito até por anjos, que apareceram para pastores, apareceu para magos, falando sobre o nascimento de Jesus. Então, para nós, pouco importa a data, como o senhor mesmo acabou de colocar, o que importa para nós é relembrar, trazer à nossa memória o nascimento de uma pessoa tão importante como Jesus, que até mesmo a Bíblia declara lá no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, que nenhum outro nome foi dado dentre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Então nós não temos problemas, missionário Rogério, com a comemoração. Nós temos problema a maneira como se comemora o Natal. Porque o Natal, se a gente for abrir a palavra de Deus aqui nos Evangelhos, nós vemos uma conexão do céu com a terra. E hoje nós vemos no Natal uma conexão da terra com a própria terra. E não foi isso que aconteceu quando Jesus nasceu. Nós vemos aqui milícias de anjos, nós vemos pastores, nós vemos magos vindos do Oriente adorar o Salvador, nós vemos uma coisa muito espiritual. Hoje, para se ter uma ideia, se Jesus ele é a peça principal, o centro do Natal, como se comemora, missionário, o que está acontecendo? Porque os shoppings estão cheios e as igrejas vazias. O que houve? De fato, pastor, como o senhor bem colocou, acontece uma inversão de valores, né? Como o senhor disse no início. As pessoas, de fato, tiraram Jesus do centro. Não é isso que a gente vê na Bíblia, onde os magos, onde os pastores, onde os anjos, eles foram até onde Jesus Cristo nasce como homem, e ali, então, eles prestam a adoração a ele, né? O reconhecimento, inclusive, levam presentes a ele para adorá-lo, uma forma de reconhecimento de que ali estaria o Salvador. Mas não é isso que nós vemos nos dias de hoje. Nós vemos, de fato, as pessoas distorcendo, né? Tirando Jesus do centro, tirando o aniversariante do foco. É o que nós temos visto nos dias de hoje. Trocaram Jesus pelo Papai Noel, missionário? O que aconteceu? É verdade, pastor. As pessoas, devido ao comércio, devido à mercantilização da fé, se assim a gente poderia dizer, as pessoas invertem os valores, trazendo à memória coisas tão efêmeras, tão passageiras, como trocar presentes, se lembrar, de repente, de uma árvore de Natal, reunião com os familiares, não que não se possa reunir com as famílias, reunir com os irmãos, mas nessa data festiva o centro é Jesus. Ele deve ser lembrado porque quando ele nasceu, a Bíblia nos diz que ele foi esquecido. Não houve casa para que ele fosse recebido, mas ele nasceu numa manjedoura e hoje, infelizmente, em muitas casas Jesus não tem sido o centro. Na ceia, seja de repente numa reunião familiar, seja de repente na conversa, mas nós queremos dizer que Jesus ele deve ser o centro da nossa vida e ainda mais nessa reunião festiva que é o Natal, ele deve ser lembrado em nome de Jesus. A gente quer ler, missionário, o Evangelho de Lucas, capítulo 12, o senhor já vai separando essa passagem em que não havia lugar para ele na hospedaria que nós vamos ler. Enquanto missionário, nós podemos aqui entender o seguinte, Natal, existe algum problema as pessoas que querem fazer a sua ceia, se vestir bem, sei lá, viajar? Mas qual é o grande problema? O problema é esquecer do aniversariante. Imagina, numa festa de aniversário,
você chega para uma festa e dá atenção a todos, mas o aniversariante vai esquecido. Como é que você se sente se fosse você? Será que não estão precisando lembrar mais de Jesus? Nós que temos sido tão abençoados por esse Deus, né? Que nos deu o sol, a lua, as estrelas, o oxigênio, a água, tanta coisa que Deus tem nos dado, tem preservado você. Então, Ele é a pessoa importante, não é isso, missionário? Sim, senhor, pastor. O tema central, né, da Bíblia e do Natal tem que ser Jesus. Diferentemente daquilo que nós vemos, como a gente já disse aqui também, dessa inversão de valores, como o senhor colocou, onde os shoppings estão cheios, né, a igreja vazia, onde as pessoas se preocupam. Os aeroportos. Sim, senhor. Onde as pessoas se preocupam, né, com comer, com vestir. Não que isso seja pecado. A gente não está abordando esse assunto. O que nós estamos dizendo, de fato, é que as pessoas inverteram os valores. Elas inverteram suas prioridades. Elas estão valorizando, priorizando o comer, o beber, o vestir, o presentear e esquece, de fato, do aniversariante, que é Jesus Cristo. Missionário, pode ler, por favor? Isso. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, a partir do versículo 6, diz o seguinte: aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram maravilharam-se do que os pastores lhes diziam. Agora, tal qual no período que ele nasceu, não havia lugar para ele na hospedaria, não havia lugar para ele na estalagem, como está aqui, e assim tem acontecido nos dias de hoje. Jesus tem lugar no seu Natal? Ou o seu Natal está sendo uma viagem apenas, só o comer, o Natal do consumismo, o Natal do ventre? Gente, chega ao ponto de pessoas ficarem mal-humoradas porque não conseguiu comprar uma roupa nova. O que é isso, missionário? Isso chega a interferir o fato deles inverterem esse valor, de fato, de não colocar Jesus como tema central desse Natal. Douglas, missionário Douglas, e aí? As pessoas verdadeiramente estão longe de Deus, estão afastadas da comunhão com Deus, da revelação da palavra, e são levadas, como a Bíblia diz, por qualquer evento de ensino, são levadas pela mídia. E o que elas precisam fazer, então? Elas precisam, a partir do momento em que entendem o objetivo pelo qual se comemora o Natal, trazer à sua memória essa pessoa tão especial que é Jesus. Trazer à sua memória que a nossa salvação só se dá, só é real, porque Ele veio nessa terra. E se Ele veio nessa terra, Ele veio por um projeto divino. Como o missionário disse anteriormente, foi profetizado que Ele viria. E o seu nascimento é vontade de Deus, porque só através do sangue de Jesus que nós hoje temos paz. Só através da vida que Jesus veio trazer para nós, a vida de Deus, a qualidade da vida de Deus, que nós temos hoje a certeza da nossa salvação. Então Jesus, ele deve ser lembrado. Jesus disse que o seu reino não era desse mundo no Evangelho de João, capítulo 18. Significa o seguinte: eu lembro que quando Jesus, em Nazaré, queriam matá-lo. Aí Jesus, em Gadara, quando ele expulsa os demônios de um endemoniado, só você pegar a Bíblia e ler, não estou inventando não. Está na Bíblia, na Brit Hadashah.
né? Está escrito que Jesus em Gadara, meu Deus, quiseram expulsá-lo, porque ele curou uma pessoa que estava endemoniada. E sabe o que eu acho engraçado? É que a igreja de hoje não pode ficar mundana. Porque se Jesus falou que o reino dele não é desse mundo, tudo aquilo que aconteceu com Jesus, que nós lemos aqui na palavra de Deus, é o que está acontecendo hoje. Ridicularizam Jesus, criticam a fé, falam mal, né, de cristãos, enfim, e tantas outras coisas. Mas, meu Deus do céu, olha o que aconteceu aqui na palavra de Deus. Olha o que está escrito. Jesus foi rejeitado, Jesus foi maltratado, quiseram matar ele. Então, nós não podemos ser assim. E fica até um alerta para você, né, que entregou sua vida a Jesus Cristo, que ele seja o centro, que ele seja a prioridade e que você possa contagiar os outros, né, para que possam conhecer esse Jesus Cristo, trazer sua família para o centro. O Natal é Jesus, não é a comercialização como você está vendo hoje. Agora, missionário, como deve ser comemorado o Natal, então? A pessoa que ela entende a partir da revelação da Escritura, porque tudo que nós fazemos parte da Escritura. O nosso conhecimento acerca da vontade de Deus parte da Escritura. E o Natal nos é revelado pela Escritura. Então, quando nós entendemos como deve ser comemorado o Natal, eu devo trazer à minha memória que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Tanto é que os anjos, quando nos declaram para os pastores, eles falam assim: hoje, na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, como que eu devo comemorar o Natal? Eu devo me recordar disso. Eu devo praticar agora o meu cristianismo pleno. A pessoa que é cristã, aqueles que ainda não se converteram a Jesus, devem entender que só através dele que nós temos a certeza da salvação. Até um convite para as pessoas virem participar conosco de um culto na nossa igreja, ouvirem mais da palavra de Deus, a todos que estão em casa, todos que estão nos ouvindo, porque nós devemos pregar o Evangelho. Os pastores, quando ouviram falar dessa boa notícia, eles falaram que iriam anunciar. Ficaram maravilhados e vamos ter que anunciar agora essa notícia de que nasceu o Salvador, o Cristo que é o Senhor, revelado por anjos, miríades de anjos que apareceram para eles. Então essa notícia deve ser proclamada. Então o Natal deve ser comemorado, trazendo à minha memória a pessoa de Jesus no centro e ter a oportunidade de me lembrar da salvação que ele me concede e anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Você está vendo que nós estamos extraindo da Escritura Sagrada, nós não estamos inventando moda. Missionário Rogério, o cristão que teve essa revelação e entende que Cristo é o centro, ele não pode ficar indiferente com isso que Jesus pede. Por exemplo, o missionário falou aí da importância de se anunciar. Por que é importante? De fato, o nascimento de Jesus só se deu porque o homem se afastou de Deus por causa do pecado. Esse pecado que é um câncer na alma, esse pecado que nos afastou da presença de Deus, da glória de Deus. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E uma vez que Deus ele vê o ser humano, né, que foi criado à sua imagem e semelhança, afastado dele, distante dele, por causa desse pecado que entrou na raça humana, ele então planeja, ele então já tem tudo preparado para enviar o Salvador de fato aqui à Terra, que é Jesus Cristo. Né? E aí, quando Jesus Cristo ele vem a essa terra, ele vem com a missão de anunciar as boas novas, a boa notícia, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E uma vez que nós cremos nesse Evangelho, uma vez que nós temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, nós temos a obrigação agora de continuar, de passar para outras pessoas esse mesmo Evangelho, que cura, que liberta, que transforma, que restaura vidas e que salva e que leva para o céu. Jesus Cristo, ele se intitulou como o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode chegar ao Pai, de fato, se não for por meio de Cristo. É Jesus, não uma religião, mas sim a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E aí nos cabe, nós temos essa incumbência de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de anunciar às pessoas que Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo veio a essa terra com a missão de religar o homem a Deus, porque o homem se afastou por causa do pecado. Eu quero convidar você, porque no dia 25, tanto no dia 24, na véspera de Natal, nós vamos ter uma reunião
E no dia 25, nós vamos ter uma peça de teatro contando sobre o nascimento, a morte e a ressurreição do Mashiach, do Messias, de Jesus Cristo. Então você é o nosso convidado especial, a entrada é franca e nós estaremos divulgando nos próximos programas, falando mais sobre essa peça de teatro. E também no dia 31 de dezembro, a partir das 22 horas, nós estaremos no último culto do ano de 2015, juntos para receber 2016 das mãos de Deus. Não fique de fora, a nossa igreja fica na Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi, e você participe conosco dessa reunião, porque eu tenho certeza que o seu ano vai ser diferente. 2016 com Cristo. Nós, na virada, quando dá meia-noite, nós estamos orando. Alguns minutos antes, em todas as nossas igrejas no Brasil, nós nos reunimos para dizer assim: Senhor, queremos o ano de 2016 das tuas mãos. Queremos que o Senhor possa guiar os nossos passos, nos conceder bênçãos, vitórias. É o que a palavra de Deus promete. 3364-4207 é o telefone da sua participação. Ligue para nós, que os pastores e missionários estão prontos para inserir o seu nome no livro de oração e orar por você e toda a sua família. Missionário, nós nos despedimos, o Renan já está fazendo sinal ali para mim. Estamos chegando próximo do fim. Por favor, suas considerações finais. Obrigado a todos, obrigado ao pastor por essa oportunidade de levar Jesus à sua casa, até a sua família e de pregar essa maravilhosa notícia que é o Evangelho, que é uma boa notícia de salvação para todo aquele que nele crê. Então, fica as considerações, foi um prazer, Deus abençoe a todos. Missionário Rogério. Obrigado, pastor, por fazer parte desse programa, né, ter vindo aqui contribuir e falar as verdades bíblicas, né, a verdade do verdadeiro sentido do Natal, e que Deus possa abençoar você com essa mensagem, com tudo quanto foi transmitido ao seu lar nessa manhã. Que Deus abençoe. É isso aí, o Natal é Jesus, Ele é a nossa referência, Ele é o nosso modelo, Ele é o único que pode te dar salvação e vida eterna. O programa Mundo Real fica por aqui. Daqui a 2 semanas nós já estamos chegando no Natal, 2015 está indo embora, mas nós estamos prontos para receber 2016 das mãos do Eterno. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe e nos encontramos semana que vem, às 8 horas da manhã aqui na Band, em nome de Jesus. Um abraço, Shalom.